né? O boom das commodities de segunda-feira. Eu fiquei super empolgado, não vou esconder. Na verdade, essa é a segunda vez aqui no Chile que o Partido Comunista do Chile sofre uma vitória. Que o Partido Comunista do Chile sofre uma vitória. Por que sofre? Porque o Chile, como todo mundo sabe, como é uma tragédia, eu diria. Tommy, sale. Bom, vou falar aqui atrás do Tommy. Como é trágico, né? América do Sul, América Latina, é uma região fraca, sem armas nucleares, com muito pouca soberania, né? Então, assim, a única coisa que a gente tem é esse cachorro monstro aqui. E olhe lá, viu, Tommy? O Tommy talvez morra de fome aqui no Chile. Quando o Tommy estiver morrendo de fome, eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí no Brasil. É mais jogo pro Tommy, pra mim, pros outros cachorros, ir embora pro Brasil. Em qualquer época. Porque no Brasil, talvez tem mais arroz, sei lá. Tem mais lixo. Não sei. Tem mais comida, né? Tem mais... quem sabe? Eu acho que sim. Eu acho que a comida... Sem dúvida. O Brasil é muito mais barato que o Chile para morar. Para se alimentar. Dizem que a Colômbia é barato igual o Brasil, mas, poxa, quando eu morava no Brasil, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu ia numa faculdade pública no interior da Bahia, a classe média alta, baixa, a classe média que almoçava lá os universitários do interior da Bahia, eles deixavam um monte de comida no lixo. Eles nem comiam carne. Eles jogavam carne no lixo, sem salsichão, sei lá o que. Frango, não sei. Bom, um monte de playboy, né? Playboy do Nordeste. Uma coisa que pouca gente conhece, né? Os playboys do Nordeste. Uma coisa interessante, né? Eu não vou dizer que os playboys tenham qualquer coisa positiva, né? Os do Nordeste também não. Só que eu acho que uma questão estética, eu prefiro o povo do Nordeste, né? Eu acho que, por exemplo, no Rio de Janeiro, quase está em extinção o malandro carioca, o bom malandro, o velho bom malandro carioca, que é malandro e alto astral, tipo aquele personagem da Disney, Zé Carioca, eu acho. O Zé Carioca do Rio de Janeiro está extinto praticamente. É um bicho que se extinguiu. Como tantos outros, né? Tem o demônio o tigre de Tasmânia, o malandro carioca, o Zé Carioca, praticamente não existe mais, né? O funk carioca estragou tudo isso. É só uma opinião. Talvez exista ainda. Na verdade, eu conheci um que, sei lá, 10 anos atrás, eu conheci um cara que era malandrão. Que era malandro e gente boa. Opa, o Tommy abriu a cortina. E, bom, que mais? Bom, então assim, quando o Partido Comunista do Chile vence alguma coisa, por exemplo, a prefeitura aqui de Valparaíso, é surpreendente, né? A primeira coisa é isso, para mim, é uma surpresa, é uma ilusão, não vou mentir. É uma espécie de droga, né?
Esse foi o último meme, é a minha última análise visual, minha última interpretação visual do fato é que é uma droga, porque não é verdade. O Partido Comunista Chileno é uma coisa que eu já defini aqui, que eu vejo como se fosse comunismo de direita, porque é um país onde a esquerda capitulou tanto e foi tão derrotada na ditadura, foi completamente derrotada, foi uma espécie de Partido Comunista Alemão. É a mesma coisa, como todo mundo sabe, né? Alguma vez o Rui Pimenta falou isso numa análise há muito tempo, sei lá, que o Partido Comunista Alemão acabou. O tamanho do Partido Comunista Alemão, né? Depois teve outras coisas, agora não sei o que tem. Francamente, eu não conheço a política da Alemanha. Apesar de eu ter tido a chance de ter ido embora, uma chance fictícia, na verdade, porque eu tenho um tio, filho da puta, que não me aceitou lá, apesar de que eu tenho cidadania italiana. Tá vendo como minha família é uma merda? Minha família é uma das piores famílias da história da humanidade, cara. Esse tio que mora na Alemanha, ele era estuprado pelo irmão maior, cara. O irmão da mesma família, o irmão. Só pra você ter uma noção da pegada. E bom, esse irmão estuprador, o irmão mais velho, ele é uma espécie de... é um reflexo do golpe, cara. É uma espécie de... As coisas deram errado porque... Eu diria também por uma questão da cultura do sul do Chile. A mãe do meu tio, minha avó, que falecida há muitos anos, quase 20 anos, ela era do sul do Chile, e o sul do Chile é ainda mais paroquialista que qualquer outra região do Chile. O sul do Chile é uma das regiões mais pobres também. Então, o sul do Chile é uma lasqueira, né? A galera é paroquial, católica, dogmática. A Constituição para eles não presta para nada, né? Então, assim, muito dogma, pouca inteligência. Eles, naquela época do meu tio maior, meu tio estuprador, eu acredito que ainda tinha uma questão do tempo deles, né? Dessa geração aí do primogenitura. Então, assim, o primeiro filho era mais mimado que o resto, né? Então, assim, uma merda, né? Você ficar mimando uma pessoa, depois uma pessoa do signo de Aquário. Mas, enfim, voltando pro Chile, também a história do Chile, né? Tudo se misturou, né? É uma história desgraçada, né? Tipo assim, é uma história de terror, né? A história do Chile é uma história de terror. Eu quero esclarecer que meu tio nunca me estuprou. Mas as questões, assim, tudo anda muito perto. Eu não vou dizer que também foi perto de nada, mas eu vou parar por aí. Questões dos detalhes da minha família. Não aconteceu nada comigo nunca. Mas enfim, loucura total. Um monte de problemas da neocolônia, da pós-colônia, paroquialismo, América Latina, pobreza, estupidez, tudo. E, bom, o Partido Comunista Chileno, vamos dizer, a esquerda chilena, toda a esquerda chilena foi tão derrotada, tão massacrada na ditadura do Augusto Pinochet, que não sobrou nada. Hoje em dia, os que se dizem de esquerda, é um povo fraco wokeísta. Eles são fracos como o Emmanuel Macron.
é uma época de covardes, né? A gente vive uma época de gente que é covarde para se, como sempre, né? Para se salvar, para se preservar. Esses covardes aí, eles preferem falar sobre o politicamente correto, né? Sobre coisas, o que pode, o que não pode ser falado, né? Por exemplo, a minha historinha do meu tio estuprador, que estuprou os irmãos todos, não pode se falar, não pode se pensar, entendeu? Não pode se tentar se entender. Tem que condenar o tio, tem que condenar o estuprador, entendeu? Assim, é burrice total, né? É o veredito, né? Como o Rui fala, né? Nisso eu concordo, eu quase concordo em tudo com o Rui, mas, pô, esses politicamente corretos, eles já têm o veredito, tudo, eles não têm cabeça, né? Não conseguem analisar nada. Eles já têm a condena pronta. Povo histérico morto de fome, né? Não consegue pensar por causa da fome que eles têm também. Então, assim, neoliberalismo é um sistema de fome, a gente vive na fome, todo mundo passa fome. E esses aí, eles não têm cérebro. Talvez tenha comida, sim, mas eles não têm a cultura, a esquerda, a análise, a dialética. Pinochet acabou com tudo isso. Adolf Hitler acabou com tudo isso na Alemanha também. Então, eu fico esperançoso, eu fico surpreso quando eu vejo uma prefeita do Partido Comunista, né? E no seguinte plano, né? No seguinte ato, né? Ato 1, a prefeita comunista é eleita. Ato 2, ela expulsa a galera da feira de fruta. Manda a galera se fuder. Simplesmente assim. Ela tem uma galera vendendo fruta numa feira. Aí no dia seguinte ela manda todo mundo. É uma espécie de. Não é só a Camila Nieto aqui em Valparaíso, também em Vinha del Mar, a Macarena Ripamonte, que é muito bonita também. As duas são lindas. Mas elas são muito autoritárias. Elas, as duas, elas ficam perseguindo o povo que está vendendo coisas na rua, né? O próprio Rui Pimenta, ele fica sem graça para opinar sobre isso, né? Do que se fazer nesses casos, porque não sei, né? Porque se todo mundo for vender na rua, não vai faltar rua para vender, entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso que tem que acontecer, né? Porque assim, é uma crise do capitalismo. Engana-se quem acha que tem uma solução dentro das normas aceitáveis. O próprio Rui fala que ele acha que ainda vai ver o comunismo chegar. A melhor coisa que todo mundo pode fazer é fazer um grande contrato, entendeu? Aceitar o comunismo na paz, entendeu? É isso que o povo deveria aceitar, né? Os chineses aí, eles deveriam vender carro voador. Pronto. Vocês têm problema aí de tráfego, de acidente de carro? Pega aí a empresa do carro voador. O carro voador e pronto, e vai ser feliz. Eu acho que o carro voador o carro voador é o carro-chefe. O carro voador é a salvação da humanidade. Todo mundo vai aceitar esse carro voador aí. Todo mundo vai esquecer do capitalismo, cara. É a minha esperança, né? Porque se não for assim, vai ter muita guerra civil. O povo vai começar a se matar entre si. Esse cachorro aqui, ele vai ter que matar algumas pessoas também. Alguém vai me matar também. Vão matar ele, vão matar a mim, vão matar os cachorros todos aí. Os cracudos vão começar a reclamar porque não tem mais crack. E, bom, como está acontecendo com a violência, né? A violência desses vendedores ambulantes aí, camelô, feirante de feira livre, que eles ficam usando a rua de feira. Acho que o grande problema é a sociedade que reclama deles, né? Porque assim, particularmente eu só compro neles mesmo. Eu nem compro neles, eu ficava pegando a fruta que sobrava e tinha muita fruta, muita comida sobrando nessa feira aí.
muita comida sobrando. E aí eu pegava, né? Agora não tá sobrando quase nada. Então, assim, o povo, a sociedade de Valparaíso, do Chile, eles têm... Eu acho que eles sofrem, né? Eu não sofro. Quando eu vejo um monte de fruta, um monte de lixo, de fruta no lixo, um monte de lixo de fruta, de comida, eu tento achar alguma coisa que não esteja tão ruim, né? De vez em quando eu até compro. De vez em quando eu até compro, né? Dependendo do preço, mas eu até esqueço, cara. Eu até compro e depois eu esqueço, entendeu? Eu não fico pensando em nível de vida, entendeu? Estilo de vida, negócio de... Vocês vão pensar que eu sou um hippie, igual o Caetano Veloso, mas, pô, tem coisa tão mais interessante que ficar pensando em estilo de vida, de comida, de roupa, entendeu? Então, assim, tem um monte de roupa, tem um monte de comida. No lixo como eu esqueço de lixo e comida, sei lá, esses cachorros fazem cocô em cima de roupa, comida, eu limpo, entendeu? Depois eu limpo. Então, assim, tem aí a política acontecendo. Eu fui mesário, entendeu? Eu acabei de ser mesário, eu achava que a candidata comunista não ia ganhar. Ganhou, eu fiz um voto de protesto, votei pelo Xi Jinping da China. A China, eu acho que é o único país que realmente, não sei em quantas vai, a China está sendo ameaçada pelo imperialismo, né? Talvez a China esteja enfrentando uma grave ameaça, porque os Estados Unidos são muito fortes ainda, tem um exército muito poderoso. Os Estados Unidos talvez possam destruir a China. Esse é o debate atual. O Pepe Escobar fez um podcast sobre exatamente isso. Estados Unidos contra China, Rússia e Irã. É mais ou menos isso, né? Será que o Irã e a China vão perder? Isso seria um horror para todo mundo, né? Um horror. O Chile é um horror também. Aqui tem gente vendendo na rua, a prefeita comunista manda esses caras embora para casa para morrer de fome. Esses caras da feira, eles assaltam uma loja de varejo, assaltam também o quartel do exército. Foi tudo no dia seguinte, cara. Esses caras foram expulsos da feira. Esses caras têm disposição, pô. Eles são trabalhadores pesados, né? Eles ficam mexendo com fruta, com peso. Como é que eles não têm arma? Como é que eles não têm faca, entendeu? Eles foram assaltar, eles foram roubar arma no exército, no quartel de uns garotos aí, entendeu? Aí esses garotos, pelas coincidências da vida, eu fico passando em frente. A situação está cada vez mais tensa, né? Esses cadetes aí, eles estão cada vez mais treinados para matar qualquer um que... Assim, eu passo na maior tranquilidade, né? Porque eu sou um Jesus Cristo, né? Eu vou morrer de fome com esses cachorros aqui. Porque não tem mais... Tá tudo interligado, né? Não tem mais comida na feira. Vão morrer de fome. O feirante vai matar todo mundo. Então, assim... Eu acho que é uma ilusão, é uma doce ilusão, né? O comunismo aqui no Chile, mas mesmo se ganhar, essa mulher, Janet Jara, ela foi ministra do Gabriel Boric, que entrou mudo e saiu calado, na minha opinião. Entrou falando mal da Venezuela, da Nicarágua, condenando os países comunistas, fazendo média com o fracassado do neoliberal Macron. Então, assim, doce ilusão, né? Uma espécie de... Eu fico criticando os cracudos. Esse negócio de política, a centro-esquerda, o comunismo de direita do Chile, o comunismo de direita. Eu não sei se é pior que o crack, mas tá por aí, né? Tá por aí. Vamos ver o que é o comunismo do Chile. Se for... É triste, né, cara? É triste porque o Boric fez uns discursos assim... Os primeiros discursos do Boric aqui no Chile, como presidente, ele falou que ele ia
acabar com o neoliberalismo no Chile. Doce ilusão, né? Aí depois o povo não acredita mais em nada, né? Em nada. Não foi votar nem 10,5%, cara, nessas primárias que vão decidir qual vai ser o candidato da esquerda. Acho que é por aí, não foi nem 15%. O povo não acredita em nada desses políticos aí. Tinha uma gata lá na minha sala. O bom é isso, é um pouco de um pouco de análise social, um pouco de interpretação teatral de algumas velhas fascistas. O Rui tem razão quando ele fala que esse negócio de eleição primária para eliminar candidatos, né? Candidatos ao mestrado, não, candidatos à oficina, como diria em inglês, né? Ao mandato político. Mas dessa vez o tiro saiu pela culatra. Então, assim, é complicado. Claro que, assim, como lumpen de esquerda, se a Janete Cara for eleita, eu vou comemorar e vou ficar à disposição, né? O Tommy também. Vamos ficar esperando para ver se vai acontecer alguma comida, alguma coisa, qualquer coisa. Porque o Tommy precisa comer, né? Então, é isso, Zangief aí. E é só, por enquanto é só catolicismo. Catolicismo é a questão do catolicismo caridade católica. Eu prefiro não é ruim. O catolicismo é uma espécie de interpretação é uma espécie de interpretação ética, né? Porque se você se comportar para ir para o céu, a sua vida na terra vai ser boa. Então o céu é apenas uma alegoria, né? O céu vai ser a sua vida. Se você se comportar, a sua vida vai ser bacana, cara. Se entrar assim, bacana no sentido ético, né? Você não necessariamente vai ser rico, mas se você for uma boa pessoa, você vai ter amigos, né? Ou amigos, ou sei lá, ou conhecidos, né? E se você for bom mesmo, você vai virar um santo ou um maluco. Mas por aí, né? Você tem que ter um equilíbrio aí, fazer exercício, não usar drogas, queixar as gatas.